Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a um comentário da Paraxá, da porção da semana. A Paraxá dessa semana abre o livro de Números, chama-se Bemidbar, conforme o nome do próprio livro. E a Paraxá Bemidbar compreende o capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, verso 20 desse livro. E a nossa Paraxá começa com o seguinte texto hebraico: וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם למספר שמות כל זכר לגולגלותם. E o Eterno falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após terem saído da terra do Egito, dizendo: levante a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, pelas suas famílias, pela casa de seus pais, de acordo com o número dos nomes, todo o homem, segundo os seus números. Muito bem, nós encontramos nesse fraseado, já no verso 2, a expressão Seu et rosh kol adat bnei Israel. Da mesma forma como na Paraxá Kitissá, nós temos um fraseado semelhante a esse. Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, Kitissá et rosh bnei Israel, em Shemot 30:12. O Paraxá Kitissá abre com esse verso, que na verdade não transmite adequadamente a mensagem mais importante que ali se pretende. Essa expressão Kitissá et rosh bnei Israel significa literalmente: e levantarás a cabeça dos filhos de Israel. E essa porção Kitissá é lida geralmente depois, ou melhor, é registrada antes do evento do bezerro de ouro, que foi cometido por Israel. Então, porém, cronologicamente, nós dizemos que o pecado ocorreu e depois houve uma contagem, para que se soubesse o número exato dos sobreviventes daquela praga, que deveriam fazer expiação então por eles mesmos, doando ao santuário a quantia de meio shekel de prata. E na Paraxá de hoje também, Bemidbar, nós temos uma instrução para que se faça uma contagem dos filhos de Israel, Seu et rosh kol adat bnei Israel, imitando de certa forma o fraseado da Paraxá Kitissá. A ideia, na verdade, é a mesma. Por quê? Porque a expressão que nós encontramos no verso 2, Seu et rosh, em Números 1, 2, significa exatamente levante ou levantem as cabeças. Quando nós faltamos com o nosso compromisso de fazer a vontade do Criador, uma das primeiras reações que temos é um sentimento de vergonha, de constrangimento, de culpa por uma meta não alcançada. Nós erramos o alvo, nós não soubemos fazer bom uso daquilo que o Eterno nos proporciona. A nossa reação primária é abaixar a cabeça em sinal de consternação e de arrependimento. Porém, o nosso verso 2 do capítulo 1 diz: Seu et rosh, levantai as cabeças, levantai a cabeça. E exatamente no Salmo 24, versos 7 a 9, nós temos um fraseado também semelhante. Seu shearim rasheichem, ou seja, levantai, ó portas, as vossas cabeças. O Salmo diz que as portas devem levantar as suas cabeças. Uma analogia estranha, pois portas, tais quais a conhecemos, não têm cabeças. Seres humanos, sim. E é aos humanos que a passagem aqui se refere. Os filhos de Israel são portas ou portais do Criador.
são receptáculos, são recipientes da sua infinita bondade, da sua eterna misericórdia. E como Israel é, em seu mais amplo sentido, a ideia de Yashar El, aquele que vai direto a Deus, todo o monoteísta é, neste mundo, a entrada para todo tipo de bênçãos. É a porta, é o portal de todo tipo de bênçãos, é o canal de bênçãos para o mundo. O monoteísta é o portal pelo qual, então, as bênçãos do Criador fluem para este mundo. Pelo qual, então, o Criador deseja outorgar ao mundo. Mas o que será desse propósito divino de fazer fluir as bênçãos para esta realidade, se esses portais, se essas portas estiverem de cabeças baixas, se esses portais estiverem abaixados? Como já vimos na Parashá Terumá, o Eterno desejou habitar com os homens quando pediu que eles construíssem para si ou para ele uma morada chamada Mishkan, santuário. E um olhar mais profundo na passagem determina que Deus deseja, sim, habitar não junto com o homem, mas nele. E para que Deus ocupe o seu lugar no mundo, faz-se necessário que ele, este portal, esteja de cabeça erguida. Para isso, nesse nível, na nossa Parashá, nós vemos que as pessoas devem dar, então, o melhor de si. Devem, então, erguer as suas cabeças. Nós devemos, então, permitir, por meio de uma atitude de submissão à vontade do Criador, nos levantarmos e sermos realmente portais de bênçãos para este mundo, pois essa é a grande mensagem dessa abertura da nossa Parashá dessa semana de Bemidbar. Levantem as suas cabeças, Seu et Rosh, Koladat Bnei Israel, não apenas Bnei Israel, literalmente falando, porque a Torá tem vários níveis de aplicação, nós já comentamos isso aqui várias vezes, e isso aplica no seu sentido mais amplo a todo monoteísta que é realmente o canal ou o vaso de recepção de todas as bênçãos para o eterno, do eterno para este mundo, para esta realidade. Continuando então com o tema da nossa Parashá, Bemidbar, nós percebemos aqui uma das fontes originais para um princípio bem conhecido na tradição judaica chamada Shema Gerim, ou as causas, ou a causa do nome. O conceito de raiz é que todo mundo tem um nome e, ao mesmo tempo, todo nome tem um sentido, tem um significado. E este significado carrega consigo o peso de detalhes específicos do que nós chamamos, ou do que nós chamaríamos de anatomia da alma, juntamente com detalhes exatos, perfeitos da missão espiritual para a qual esta alma foi desenhada e foi enviada para fazer. Assim como todo mundo tem um nome, mesmo quando somos conhecidos, por exemplo, por um mero apelido, isto vai funcionar como um nome. E a cada um cabe uma missão divina, e todos têm um propósito para terem sido criados. Este conceito está no cerne da raiz dos Noahides, chegando até Shem, o nosso patriarca, e Noah também, pois o próprio nome de Shem significa exatamente isso, nome. No caso, Ever ou Heber, como em Shem e Eber, por exemplo, nessa ligação, nós teríamos a ideia de nome hebraico, sendo Shem a ideia de nome e Ever a ideia de hebreu, ou aquele que passou de um lado para o outro. A fonte deste conceito na Parashá, que é citado pelo Gaon de Vilna, em sua obra Kol HaTor,
que é o trabalho do Gaon sobre a redenção, que descreve a natureza de sua divina missão com base em um nome, encontra-se no verso da Parashá em Bemidbar 1:2. Tomai a soma de toda a congregação dos Bnei Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos seus nomes. Será esse número que servirá como base de matérias que igualam em nosso conceito da Gemara e do Zohar, a saber, as causas de um nome. Um conceito-chave para se lembrar é que, embora o significado simples do texto ao afirmar filhos de Israel tenha em vista, claro, o povo judeu que estava no Monte Sinai, é que ao mesmo tempo nós podemos incluir, claro, de forma alegórica ou alusiva, os Noahides, pois esta abordagem em relação aos filhos de Israel pode figuradamente ou figurativamente referir-se aos Noahides e sua presença espiritual necessária no Sinai, naquele momento. Quando nós traduzimos filhos de Israel em uma forma de significado, pode-se chegar ao sentido de aqueles com um nome espiritual superior. Como falamos, aqueles que vão direto a Deus. O que é semelhante à natureza de Yaakov, que viveu na época pré-sinaítica e, portanto, tinha o seu status ainda como Noahide. O próprio Ramban, Nachmanides, explica isso. E Yaakov foi chamado Israel posteriormente devido a um contexto de um novo chamado espiritual, distinto então da sua condição anterior de Yaakov. O Noahide efetivamente tem o mesmo cenário, pois ele pode expressar que a crença da sua alma é com a clareza de Israel, de Yaakov, da mesma forma que Yaakov estava envolvido com a sua espiritualidade. E finalmente, então, ascendeu mais alto com o nome de Israel. Tal seria qualquer nome transcendente de um Noahide, pois o Noahide tem uma parte direta no Sinai, especialmente em um domínio espiritual, pois sua raiz em aceitar as 7 leis é concebida apenas através do Sinai. Por força, um Ben-Noach, um Noahide, uma Bat-Noach, está enraizado no Sinai, quando ele aceita os 7 princípios universais, que foram repetidos também, segundo a tradição, no próprio Sinai. E ainda mais especificamente, em seu alto nome espiritual. Junto com isso, vem o seu número, como foi dito no verso de Bemidbar. Este número poderia sugerir a sabedoria oculta de um nome. Curiosamente, o nome de Noah, nosso primeiro patriarca, é composto de uma letra Nun e uma letra Het. Esse conjunto, Nun e Het, formam o nome de Noah. E é como se fosse um Rashei Tevot, ou uma abreviatura para Chokhmat Nistar, ou a sabedoria oculta. Não devemos então nos surpreender que Noah tenha dado o nome de Shem para seu filho primogênito, pois muito apropriadamente o nome Shem significa exatamente isso, nome. Uma regra de ouro, quando se aprende sobre os nomes, é que há muitas maneiras de se chegar ao nome superior de uma pessoa, ao seu nome raiz. Podemos olhar, por exemplo, para Yaakov, para Ruth, para Jetro, Noah, Shem, como exemplos das formas como os nomes funcionam. Como funcionam como um nome espiritual superior e como funciona o conceito das causas do nome. Quando começamos a olhar para Yaakov, ele nos dá um exemplo claro, nítido, que se aplica a Noahides e judeus, de como a pessoa tem um nome superior espiritual. A maioria das pessoas deve estar familiarizada com Yaakov, seu nascimento ao lado de Esav, de Esaú, sobre quem Yaakov iria ganhar o direito de Israel. No entanto, podemos contrastar esse tipo de ascensão
como alguém como Ruth, por exemplo. Ruth é um nome usado por não-judeus e até mesmo por não-noahides. Ainda assim, percebemos que o nome de Ruth foi divinamente inspirado, se podemos assim dizer, ao ponto de que seu nome ainda profetizou o próprio rei Davi, que não só viria a partir dela, mas a partir desse nome também. Aqui temos um grande exemplo de uma causa de nome. E este nome não precisou receber absolutamente nenhuma mudança. Ruth continuou Ruth. Uma inspiração pode vir em qualquer lugar, em qualquer hora, e não necessariamente precisa passar por mudanças. Noah também vem sob esta distinção, já que permaneceu por todo o caminho com o seu próprio nome. Noah não mudou, não se alterou. Noah, de acordo com os comentaristas, estava na sua maior elevação devido ao seu nome natural. Mais uma vez, não houve mudança necessária, nenhuma. Em uma visão contrastante, Itró, que foi o Jetro, que foi originalmente chamado de Yeter, e ao retornar a Deus, ele obteve a oportunidade de acrescentar uma letra ao seu nome, né? Tornando-o então de Yeter para Itró. A simples observação é que na Torá, justamente na Parashá de Itró, a Torá foi outorgada, entregue a Israel, o que é um indício direto para o número do seu nome, pois Itró, na Gimátria hebraica, é 616, que é o mesmo número que equivale à expressão HaTorá, ou seja, a Torá, a instrução divina. E claro, Shem é a expressão da força bruta de um nome, como ele foi simplesmente chamado de Shem, não se alterou também. Na porção chamada Bemidbar, na porção que estamos estudando essa semana, nós aprendemos um pouco dos segredos de como os nomes funcionam. Muitos estão familiarizados com Davi, né, com vários nomes famosos dos grandes heróis do Tanar. Mas, como nós podemos bem ver aqui, alguns nomes se alteraram, mas essa alteração, essa mudança, não é absolutamente necessária para que a pessoa se torne realmente um canal de transmissão de bênçãos ao mundo. Realmente, o que nós percebemos é que quando o seu nome, digamos, está enraizado numa causa, na causa monoteísta, quando o seu nome está realmente ligado a essa convicção do conhecimento das leis do eterno, dos princípios universais, dos princípios eternos, nenhuma mudança absolutamente relacionada ao seu nome é necessário. É o caso mesmo de Ruth, é o caso de tantos outros famosos e também anônimos na história que desenvolveram essas capacidades e esses conhecimentos e trouxeram mais luz a este mundo. Certa vez, um não-judeu estava passando ao lado de um Beit Midrash, de uma casa de estudos, quando escutou pela janela a descrição das magníficas roupas do Kohen Gadol, do sumo sacerdote judeu. Estava havendo uma aula, então, sobre as vestes sacerdotais. E esse não-judeu ficou estupefato com aquela descrição, ficou maravilhado com aquilo. E então pediu uma entrevista com um dos maiores sábios judeus da sua geração, chamado Shammai. E ele queria então conversar com ele sobre aquilo. Pediu então que eu convertesse ao judaísmo, acreditando que assim então poderia se tornar um Kohen Gadol, um sumo sacerdote. E Shammai irritou-se com o pedido daquele homem e a sua motivação e o mandou embora. Mas aquele não-judeu estava decidido a ir até o fim. Procurou então um outro grande sábio da Torá, chamado Hillel, com o mesmo pedido. Hillel aceitou o estudante,
mas informou a ele que antes de se tornar um Kohen Gadol, era necessário estudar as leis relativas ao cargo. Quando ele começou a estudar, chegou a um verso que ensinava a proibição de uma pessoa que não é da linhagem dos Kohanim de exercer os serviços no Beit HaMikdash, no templo. E confuso, então, ele perguntou a Hillel: a que tipo de pessoa esse verso se refere? E Hillel respondeu: mesmo David HaMelech, o rei Davi, um dos maiores reis da história de Israel, estaria proibido de fazer os serviços do Beit HaMikdash, porque ele não era da linhagem dos Kohanim. Foi essa a resposta. Aquele homem então entendeu que nem mesmo o rei de Israel poderia fazer os serviços no Beit HaMikdash. Como ele então, que era um recém-convertido, poderia fazer? Entendeu que nunca poderia se tornar um Kohen Gadol. Era apenas uma ilusão, um deslumbre da sua parte. Percebeu a grandeza da sabedoria de Hillel e se emocionou com a sua tolerância, e por isso agradeceu profundamente a Hillel por tê-lo ajudado no processo a se tornar parte do povo judeu e a conhecer realmente com profundidade os segredos da lei divina. Essa é uma história real narrada no Talmud, Tratado Shabbat 32a. Nesta semana, nós começamos, como todos sabem, o estudo de Bemidbar, que significa no deserto. Este livro, chamado Números em português, descreve muitos acontecimentos importantes que ocorreram durante os 40 anos que o povo judeu estava no deserto, como a rebelião de Korah, o erro dos espiões e as guerras contra outros povos que viviam naquela região. E a paraxá dessa semana, Bemidbar, sempre é lida antes de Shavuot, a festa da entrega da Torá, que começa daqui a algum tempo. Qual é então a conexão entre a paraxá Bemidbar e a festa de Shavuot? A paraxá Bemidbar começa com a contagem do povo judeu, de acordo com as suas tribos. A única exceção é a tribo de Levi, que não foi contada junto com o resto do povo, por ter então o seu nível espiritual diferenciado. A Torá então enumera alguns dos serviços que eram realizados apenas pelos homens da tribo de Levi, como, por exemplo, a montagem, a desmontagem da Mishkan, ou seja, do santuário. Essas funções, bem como outros serviços feitos na própria Mishkan, eram proibidas, naturalmente, eram proibidos às pessoas de outras tribos, como está escrito. Quando a Mishkan viaja, os levitas devem desmontá-lo, e quando a Mishkan acampa, os Levim devem montá-lo. E um estranho que se aproximar disso morrerá. Mas a quem a Torá chama de estranho? Estranho a qualquer pessoa que não fizesse parte da tribo de Levi, pois esse não poderia então participar dos serviços feitos na Mishkan. Mesmo que fosse um rei, um grande líder do povo, não interessa. E a gravidade deste erro está ressaltada na punição, que é a pena de morte, aplicada diretamente por Deus, e não por um Beit Din, não por um tribunal. Foi justamente esse verso que, quando estudado por aquele homem convertido por Hillel, o fez entender que era uma grande ilusão, uma pessoa que não era da tribo de Levi, querer se tornar um Kohen Gadol. Era uma grande pretensão. Mas essa história da conversão feita por Hillel desperta uma grande dúvida. O Rambam, Maimônides, ensina que a conversão ao judaísmo é permitida apenas se aquele que deseja se converter não está motivado por nenhuma razão externa, egoísta, como a busca de honra, dinheiro
ou apenas para se casar. A conversão deve vir da vontade verdadeira da pessoa, autêntica, de se unir ao povo de Israel para servir a Deus como, ou no papel, digamos, de povo sacerdotal e cumprir suas mitzvot. Portanto, como Hillel consentiu que aquele não-judeu se convertesse, se as suas motivações eram aparentemente externas, se a sua vontade verdadeira seria, então, a princípio, se tornar um Kohen Gadol, um sumo sacerdote? Ensinam os sábios o seguinte: não seja como os escravos que servem o seu dono a fim de receber uma recompensa. Pirkei Avot 1:3. Isto nos ensina que não devemos cumprir mitzvot apenas pensando na recompensa que vamos receber por elas. Muitas pessoas se preocupam muito com relação para onde iremos após a morte, etc. e tal. Há uma preocupação muito grande. Eu abro um parênteses aqui para explicar isso. Usando esse texto, inclusive, da tradição judaica, Pirkei Avot 1:3, que fala sobre não ser como os servos ou os escravos que servem ao seu senhor esperando alguma recompensa. Porque essa é uma motivação egoísta. Se o eterno, justo juiz, perceber o que nós fazemos aqui, que é por amor e por dedicação a Ele, fidelidade a Ele, naturalmente que nós confiamos na justiça divina. Quem tem tantas dúvidas sobre o mundo vindouro é porque realmente não confia na justiça divina, ou então não está fazendo a sua parte. Mas se nós não sabemos, se nós sabemos então que todo o propósito de Deus ter criado o mundo foi apenas para beneficiar a humanidade, e que o sistema de regras que Deus nos entregou serve para permitir a nós, seres humanos, sentir que adquirimos o direito de receber as bondades de Deus, então como pode ser que Pirkei Avot nos ensina a servir a Deus sem buscar nenhuma recompensa? Além disso, essa Mishnah se choca com outro ensinamento dos sábios. Uma pessoa deve cumprir as mitzvot que parecem ser menos rigorosas com o mesmo cuidado que cumpre as mitzvot que parecem ser mais rigorosas, pois a recompensa de cada mitzvah não é sabida. Pirkei Avot 2:1. Esta Mishnah nos dá a entender que, se soubéssemos quais mitzvot teriam recompensas maiores, então cumpriríamos essas mitzvot com mais vontade. Portanto, como entender a contradição com o ensinamento da primeira Mishnah, que ressalta que devemos servir a Deus sem querer receber nenhuma recompensa? Responde o Rav Yohanan Zweig que há dois motivos para uma pessoa dar recompensa. Uma razão é por incentivo ou compensação, como ocorre, por exemplo, nos ambientes empresariais. Nesse caso, existe uma relação conflituosa. O dono do negócio quer que certa atividade seja realizada, enquanto o seu empregado, embora preferisse não fazer o que seu chefe pede, termina por fazer, por estar motivado pelo dinheiro que receberá como recompensa. O dono prefere não dar seu dinheiro, mas sabe que se não o fizer, seu empregado não fará o seu melhor, talvez não faça o seu trabalho com o devido capricho, com o devido zelo. Portanto, o dinheiro simboliza a natureza contraditória desta relação. Outra razão para dar uma recompensa é para demonstrar a proximidade e o apreço que a pessoa que está dando a recompensa sente por aquela que está recebendo. Neste caso, a pessoa que está recebendo não está motivada pela recompensa, mas apenas a utiliza como forma de calibrar o relacionamento. Se prestarmos atenção às duas Mishnayot citadas de Pirkei Avot, aparentemente contraditórias,
elas utilizam palavras diferentes para expressar o termo recompensa. A primeira Mishnah, que nos proíbe servir a Deus apenas em busca de recompensa, utiliza a linguagem pras. Enquanto a segunda Mishnah, que diz que se soubéssemos a recompensa de cada mitzvah, nos esforçaríamos mais naquela de maior valor, utiliza a linguagem sahar. Por que essa diferença? A palavra pras, além de recompensa, também significa separar um objeto da sua fonte. Por exemplo, é o termo utilizado para cortar uma fatia de pão. Isto é, separa a parte do pão do seu restante. Se a recompensa é utilizada em uma relação conflituosa, há uma separação entre as duas partes e o dinheiro representa essa separação. Esse tipo de recompensa, então, separa ao invés de unir. É o que ensina a primeira Mishnah, que se tentarmos nos conectar a Deus sem vontade de cumprir suas leis, fazendo apenas com o intuito de recebermos uma recompensa, isto, na verdade, não nos une a Ele. Muito pelo contrário, isso nos separa dele. Já o termo sahar, utilizado na segunda Mishnah, refere-se à proximidade de uma relação. A vontade de receber sahar não é visto de maneira negativa. Ao contrário, é algo positivo, pois a vontade da pessoa de servir a Deus é apenas com o intuito de aproximar-se dele. A recompensa é apenas a forma de medir-se o objetivo está sendo atingido. A segunda Mishnah nos ensina, portanto, que também devemos ser cuidadosos com as mitzvot, mesmo as mitzvot mais leves, pois não sabemos qual é o verdadeiro valor de cada uma delas. E uma mitzvah leve pode nos conectar a Deus de uma maneira muito mais forte do que uma mitzvah pesada, por exemplo, ou que nós achamos particularmente pesada. A Mishnah está ressaltando, então, que se soubéssemos o valor de cada mitzvah, nos esforçaríamos mais naquelas que nos conectam mais com Deus por amor a Ele, e não por motivos egoístas. Isto explica a conversão descrita na história de Shammai e Hillel. Quando a pessoa procurou, por exemplo, Shammai, alegando que queria ser um Kohen Gadol, Shammai entendeu que a única motivação daquela pessoa em se tornar judeu seria, então, a honra conectada ao cargo de Kohen Gadol. Isto é algo egoísta e por isso o mandou, então, embora. Mas Hillel percebeu que a motivação daquele homem não era por honra. Ele entendeu que aquele homem buscava servir a Deus da maneira mais completa possível. A sua vontade de ser um Kohen Gadol não era uma busca de recompensa, e sim uma vontade de estar mais perto de Deus, mais perto do Criador. A sua motivação não era externa. Hillel viu nele um desejo verdadeiro, um potencial verdadeiro para se tornar Israel. E por isso, então, processou a sua conversão. Este desejo pela proximidade com Deus é a essência da festa de Shavuot, que estaremos em breve vivendo. Há mais de 3.000 anos, o Eterno entregou a Torá ao povo de Israel por amor, dando então a eles a possibilidade de, através das suas mitzvot, se aproximarem dele. A recompensa de cada mitzvah deve ser apenas utilizada como medida da nossa conexão com o Criador. E isso tem ampla utilidade, inclusive para nós no Ahid, esse mesmo ensino. Nós devemos, então, servir ao Criador sem buscar a recompensa, mas sim desejando estar cada vez mais próximo dele. E o valor de cada mitzvah deve ser apenas utilizado, a recompensa dela deve ser apenas utilizada como medida da nossa conexão. O quanto estamos ligados ao Criador.
A nossa verdadeira motivação deve ser então a vontade de nos aproximar, de nos reconectarmos, de nos conectarmos ao Criador de uma forma mais profunda, mais ampla, e tornar a cada dia uma pessoa melhor e mais completa, e também nos realmente sermos vistos como portais ou como recipientes dessas bênçãos que devem ser transmitidas ao mundo. E essa bênção, a bênção principal, minha gente, é a bênção do conhecimento acerca da verdade do Eterno, bendito seja o seu nome. Terminamos assim o nosso comentário da Parashá dessa semana. Espero que todos tenham aproveitado e até a próxima, Emir Tzeh Hashem.